Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar essa palavra nesse momento. No livro de São João, capítulo de número 14, no versículo de número 6, diz assim a seguinte palavra: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos irmãos, eu achei por bem nessa semana postar uma palavra a respeito da salvação. Salvação, folha missionário, vem da pessoa ser salva por alguma coisa. Salvação, a pessoa está passando por algum perigo e alguém vem e consegue salvar essa pessoa por passar por essa situação, por um perigo. A pessoa não passa pelo perigo porque alguém conseguiu salvar ela. Antes que isso viesse a acontecer, antes que essa pessoa viesse a passar por um perigo, alguém vem e salva ela, tira ela desse lugar para não passar por esse perigo. E aqui Jesus falando para os discípulos, que chegou até a mim, está chegando até vocês nesse momento, Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. O que me chama a atenção é que quando se fala dessa palavra sobre a salvação, há um ponto de interrogação que muitas pessoas ficam abismadas. Mas como assim? Quem vai? Como pode ser salvo? Como pode entrar no céu? Como uma pessoa tem que fazer para entrar no céu? E Jesus está dando aqui a direção. Se você quer ir ao céu, porque para você ir ver ao Pai, ou seja, para você ver Deus, você tem que ir através de Jesus. Jesus é o caminho que leva ao céu. Então, para você chegar até o céu, você tem que fazer tudo o que Jesus mandou falar. Um dos maiores ensinamentos de Jesus é amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí segue outros mandamentos que está na palavra do Senhor, de não furtar, não roubar, não cometer ato de adultério. E aí vai, tem tantas coisas que a Bíblia nos dá um respaldo de coisas que devemos fazer para ser salvo, Nós devemos entregar as nossas vidas a Jesus, aceitar a Ele, ou seja, aceitar andar nos caminhos que Ele andou, para que possamos ser salvos e quando após essa vida viemos morrer, nós possamos, ao ressuscitarmos, nós possamos estar juntamente com Deus nos céus. Porque a verdade é uma só, meu querido, é uma verdade que dói. Quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Essa é a verdade. É uma verdade dura, cruel, mas é uma verdade que vai acontecer. Hoje eu estou transmitindo essa palavra para você, mas amanhã eu não sei como que vai ser a minha vida, Só Deus sabe se eu vou ser salvo ou não. Mas eu pelo menos estou trilhando no caminho, tentando fazer as coisas certas, para que eu possa chegar a um nível de perfeição e pós a minha morte eu possa ser salvo. Para não ir para o inferno e sim ir para o céu, E com isso eu trago para você também. Se você tem feito algumas coisas que você acha que não é o que Deus mandou fazer, então pare de fazer. Tente andar nos caminhos que Jesus andou, para que pós a sua morte você possa ser salvo. O que me chama a atenção é que houve no passado dois tipos de salvação, A Bíblia conta duas histórias de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, que por eles ter a malícia, o pecado ter sido tanto que subiu até as narinas de Deus, e Deus decidiu destruir essa cidade. E quando Deus destruiu dessa cidade, vai falar que houve um questionamento entre o patriarca Abraão e Deus, os anjos de Deus, se tivesse alguém salvo algum justo naquela cidade que pudesse ser salvo. E para encurtar a história, ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra foi salvo ali Ló e suas filhas. Mas por que eles foram salvos? Porque neles havia retidão, ou seja, porque neles havia vamos assim dizer, Deus achou neles umas pessoas justas, então eles foram salvos. Então o que acontece? Aqui foi um tipo de salvação que houve para Ló e sua família, exceto a sua esposa. E a Bíblia também vai falar de uma certa ocasião que é de conhecimento de todos, que é o dilúvio. A Bíblia vai dizer que Deus destruiu o mundo com água.
né? Era água que subia da face da terra, era chuva que caía do céu, e houve um grande dilúvio. E a Bíblia disse que nesse dilúvio Noé e sua família foram salvos. Ou seja, neles também foram encontrados retidão, foram pessoas justas. Então, esses dois tipos de salvação houve lá no passado. E a Bíblia vai contar também a história de duas pessoas que foram salvos, não passaram pela morte. Não passaram pela dor da morte, foram salvos por Cristo, porque neles havia retidão. A Bíblia conta a história de Enoque. Enoque, ele andou com Deus e Deus para si tomou, ou seja, Deus levou ele em vida, ele não provou da morte. A Bíblia vai contar a história de Elias. Elias também não morreu, foi salvo. Foi salvo porque nele também, Deus achou nele também retidão, foi uma pessoa justa. Então, meu irmão, meu querido, você que está ouvindo essa palavra, mas para todas essas pessoas que foram salvas, elas também tiveram seus momentos de falha, mas ela chegou um ponto de exaltidão, ou seja, uma porcentagem que viu Deus nelas a santidade, viu Deus nela a justiça, umas pessoas justas. Então elas foram salvas. Então, para você ser salvo nos dias de hoje também, você tem que andar nos caminhos em que Jesus andou. Jesus falou: eu sou o caminho. Em Provérbios disse: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é destruição. Mas esse caminho que Jesus está falando que ele é, eu tenho certeza que esse caminho é o caminho da salvação. Então anda nos caminhos que Jesus andou. Faça o que Jesus mandou. Pare de criticar as pessoas. Pare de fazer as coisas erradas. É certo que o apóstolo Paulo, ele em uma das suas palavras, de suas palestras, ele dizia: quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte. Em outras ele fala: algumas coisas que acontecem na minha vida, quando menos espero eu já fiz. Ou ele queria dizer: existem algumas falhas que eu cometo que eu não consigo evitar. Quando eu menos espero eu já cometi a falha. Então esse tipo de falha é difícil nós controlar. Mas o tipo de falha, tem algumas falhas, alguns pecados que nós podemos evitar. E é isso que eu estou falando para você. Esses pecados que você consegue evitar, essas coisas que não agradam a Deus, que você consegue evitar, meu irmão, evita. E você fazendo isso, você vai estar trilhando um caminho de justo. E aí, o que acontece? Dia após dia você vai aperfeiçoando. Quando menos esperar, você estará dentro do centro da vontade de Jesus, andando nos caminhos que Jesus mandou andar. E aí tem certeza que após a sua morte você vai ser salvo. Você não vai, desculpa, é uma palavra pesada, você não vai para o inferno. Você vai direto ao céu e vai ver Deus, que é o versículo que eu acabei de ler, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então o que acontece? Por que a vida? Porque após a morte vai haver uma ressurreição. Quando você morre, você vai ressuscitar lá no dia do juízo final. E aí no dia do juízo final vai haver o julgamento, se você vai para o céu ou vai para o inferno. Então, se você andou nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, quando o Senhor vier lá no juízo final, que Ele venha julgar as nações, julgar aqueles que andou nos seus caminhos, se você andou nos caminhos que Jesus andou, que é o caminho que Ele ensinou, não é os caminhos que as pessoas estão mandando você andar, é o caminho que Jesus está mandando você andar. Quando Ele vier para julgar as nações, você vai ser salvo. Então a salvação, meu querido, e o que é interessante, que a salvação ela não se compra. A salvação ela não herda, não é herança. Ah, meu pai foi salvo, eu vou ser salvo porque meu pai foi salvo. Não, a salvação ela é única, ela é individual. É você que tem que trilhar os seus caminhos. É você que tem que procurar ser justo. É você que tem que procurar se converter naquelas coisas que não agradam a Deus. De não pecar é você, não é o seu pai que vai te salvar, não é sua esposa que vai te salvar, não é o seu esposo que vai te salvar, não é o seu irmão. Sim, a salvação ela é individual, é você que tem que adquiri-la
com o seu próprio esforço. Qual é o seu próprio esforço? Evitando fazer as coisas que não agradam a Deus. Quais são as coisas que não agradam a Deus? Eu não sei, mas a Bíblia está aí, a Bíblia é uma bússola. E se você pedir direção, pedir para Deus, falar: Deus, eu quero andar nos seus caminhos. Jesus, eu quero trilhar os caminhos que você quer que eu trilhe, eu quero trilhar. Jesus vai te dar direção, meu querido. E quando Jesus te dá direção, você vai turbiar em pensamentos. Ah, mas isso é difícil. Mas se você pedir graça, pedir força para Jesus, Ele vai te dar graça e você vai conseguir trilhar nos caminhos que Jesus trilhou. E aí sim, aí você vai herdar a salvação. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor. Você que está ouvindo essa palavra, compartilhe com outras pessoas. Pessoas estão precisando de ouvir uma palavra. Tem pessoas que estão turbiando em pensamentos. Qual caminho deve seguir? Qual a igreja deve seguir? Qual a igreja deve congregar? E aqui está a resposta. Você tem que trilhar os caminhos que Jesus trilhou, fazendo a vontade dele. E aí você vai herdar a salvação. Se você puder se inscrever no meu canal, né? Tem lá ou se não Jeremias1967. Você pode também tentar por esta forma e compartilhe essa palavra. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor Jesus e procure trilhar nos caminhos que Jesus trilhou, para que você possa herdar a salvação e você não irá para o inferno, mas sim irá para os céus. Que Deus abençoe. Se tiver alguma dúvida, me chame, me pergunte, comente, nesse vídeo e eu estarei esclarecendo. Se eu não conseguir esclarecer a sua dúvida, vou procurar mais na palavra e vou passar para você tudo o que se deve fazer para ser salvo. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor Jesus.